é totalmente possível a alteração de regime de bens. Não quer dizer, escolhi casar nesse regime, tem que permanecer assim a vida inteira. Se existe o pacto antinupcial, que é antes de você casar, existe o pós-núpcias. Meu pai já separou, a gente já fez o inventário dele em vida. Não existe. Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, eu já vou deixar aqui tudo esquematizado, recolher o que de tributo que tiver que recolher, pra quando eu morrer não dar problema pra ninguém. E acaba dando um problema ou outro. Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais um Contabilitar-Cast. Hoje um Contabilitar-Cast um pouquinho diferente. Nós vamos discutir um assunto jurídico, né, que pode influenciar na vida de qualquer um da gente. Não deixa de ser uma geração de conteúdo, mas é um assunto que nós vamos entrar pouco, talvez nada, no assunto empresarial. Estou aqui com a Tati, lá do Chalfun, né? Vou deixar ela se apresentar e ela dizer a especialidade dela. Ela é blogueirinha, viu? Depois nós vamos colocar o @ dela aqui nos comentários, mas vocês podem seguir ela, que ela gera bastante conteúdo também lá nas redes sociais dela. Faz um trabalho bem bacana. De vez em quando eu respondo as enquetes lá, faço umas perguntas difíceis, alfineto. Obrigado, viu, Tati? Você está aqui com a gente. Se apresenta aí e faz teu jabá. Que isso, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Atender ao teu convite para mim é uma honra. Sinto um peso aqui de estar sentado nessa cadeira, porque acompanho o podcast, então já vi quem está passando por aqui, né? Tanto seus clientes que a gente tem em comum, empresários. Então, assim, é algo que está muito legal. Então, te parabenizando, está muito bem estruturado. Fico feliz de estar sentada aqui, tá tendo essa oportunidade. Então, e me apresentando, então, meu nome é Tatiana Biavati, mas podem me chamar de Tati. Sou advogada, sócia do escritório Chalfun Advogados. A gente tem a sede aqui em Varginha, temos filiais em Boa Esperança, Belo Horizonte e uma nova filial agora em Brasília que nós estamos abrindo esse ano. Eu vi lá, que chique. Você viu que chique? Estamos expandindo. Quero visitar, vou conhecer Brasília, não conheço. Lógico, BH já é um posto para você, né? Quando você está lá para atender o pessoal. Mas Brasília agora também a gente vai ter, logo vamos estar com uma nova instalação lá. Então, estou no escritório desde 2011. Vim para Varginha, não sou de Varginha, eu falo bastante, então assim, você fica à vontade para interromper, adoro uma prosa boa. Vim para Varginha em 2009, assim que me formei, e logo o primeiro escritório de cara que eu já comecei a trabalhar foi o meu escritório, onde eu tive a honra e o prazer da minha vida profissional e pessoal se cruzar com a do Gustavo, e desde então estou lá. No ano de 2013, ele me ofertou, né, tornar sócia dele. E desde então, foi quase que conjuntamente, eu assumi a área de família e sucessões toda do escritório. Então, divórcio, pensão, testamento, inventário, lá é tudo comigo. E vocês se dividem lá em sociedade por áreas? É comum isso acontecer, né? Isso. O nosso escritório é um escritório que atende full service, então a gente abrange todas as áreas do direito. E lá a gente está no número hoje de 11 sócios, considerando os 2 fundadores, e cada sócio tem uma área de atuação específica. A gente entende que esse é um modelo bastante legal de sociedade, porque a gente consegue entregar para o pessoal um trabalho bem especial mesmo, de especialistas no que a gente oferece. Então, esse é o nosso modelo. E aí, a gente atende todas as áreas do direito. Porque é difícil ser especialista em tudo, né? Então, você precisa de pessoas capacitadas em cada área, e aí nada melhor do que você se dividir em sócios, né? Isso. E aí você consegue entregar, é bem bacana. E cada um capacitar, e lógico, tem áreas que conversam entre si, então às vezes a gente vai precisar fazer, igual num grande divórcio que eu faça, de um empresário, eu vou precisar da área empresarial e da área tributária junto comigo, e às vezes do seu apoio, né? Da parceria que os nossos escritórios têm. Então, a gente entende que é uma formatação muito boa para ir para o mercado. Tem dado certo. 25 anos de história. Eu vou começar com uma pergunta, então. Vamos lá. Tem reforma tributária aí e estão falando não, né? No texto já prevê um aumento do ITCD, que é o imposto de doações, que vai interferir também num divórcio, né? Isso. Acho que não no divórcio, ninguém vai separar por causa disso,
mas eu acho que na sucessão, de maneira geral, vai haver um movimento, né? Porque ainda depende de lei estadual, tem prazo para ir. Eu acho que vai haver um movimento, vamos chamar de aí, antecipação de legítima. Sim, né? sim. Eu acho que a galera vai começar a querer fazer essas antecipações, testamentos e etc. Usar Como é que mais você de vê? outros instrumentos, né? Como é que você vê esse movimento? Já chegou alguma coisa até você? Até agora, assim, faticamente não, mas a gente já vê o movimento do mercado com essa alteração e eu considero assim, lógico, né, tributariamente falando, a questão de recolhimento é ruim porque vai pesar mais para o contribuinte, mas para a gente, enquanto escritório de advocacia, eu enquanto profissional, é muito bom que a gente consegue achar alternativas para o cliente. Então, às vezes, trabalhar com outros instrumentos que a gente normalmente não trabalharia para tentar aí minimizar para ele o impacto tributário. Porque a ideia é antecipar o fato gerador. Sim, né? antecipar o fato Mas ele conseguir tendo o domínio sobre os seus bens, ainda ter o controle sobre esses bens. Então, eu particularmente não gosto, né? Você antecipar a legítima, você antecipa a doação no momento em que seu patrimônio está. E seu patrimônio não é estático. E não é estático. Ele é dinâmico. Ele vai se modificar permanente. até a data que realmente deveria acontecer, né? Então, você antecipar isso, você pode estar privilegiando um em detrimento do outro. Eu também vejo muito dessa forma e geralmente, quando acontece a antecipação de legítima, não tem nenhum inventário que passe ileso. A gente acaba tendo alguns probleminhas, e não só questões técnicas de ordem jurídica, mas até mesmo entre os herdeiros. Essa questão mesmo, de às vezes um filho se sentir mais privilegiado, porque às vezes é o filho que trabalhou com a empresa, né, na empresa com o pai, por exemplo, em detrimento da filha, que realmente não tinha o know-how da empresa e seguiu outra carreira. A gente vê que às vezes causa muita rusga entre os familiares também, além dessa questão ainda mais técnica. na nossa região, que tem, sei lá, um filho que toca a fazenda e um negócio agrícola, o outro é médico, outro é advogado, e aí eles confundem muito a exploração do patrimônio com o uso e administração do patrimônio. E essa questão também, assim, afeto familiar mesmo. Então, além dessas questões. Eu também não gosto muito, não. Você já teve caso, então, de resolvido tudo em vida, fiz testamento, já dividi meus bens, peguei, sei lá, usufruto, e depois que há o óbito, um herdeiro ou outro entra na justiça ou faz algum pedido para reclamar alguma coisa. Para contestar, para invalidar testamento, invalidar doações. Então, isso tudo, e até mesmo quando é feito em vida, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, eu já vou deixar aqui tudo esquematizado, já vou, né, recolher o que de tributo que tiver que recolher, para quando eu morrer não dar problema para ninguém, que é o que geralmente o pessoal pensa. E acaba dando um problema ou outro, porque às vezes é uma insatisfação da forma em que a pessoa geriu aquele patrimônio para quem ela destinou em vida. Então, assim, acaba dando problema. E a gente vê ações anulatórias, outros tipos de discussões. Então, eu já tive, sim, esses casos. Qual que é a forma mais, sei lá, se é que existe uma forma mais segura de fazer essa antecipação? Sei lá, pegar a assinatura de todo mundo, envolver a ciência do herdeiro, do esposo do herdeiro, sei lá, do neto. Eu gosto muito pegar a ciência de dessa todos, sei lá. questão da ciência que você tocou é um ponto muito bom. Porque o que acontece? Geralmente, quando a pessoa quer fazer alguns movimentos em vida, pode ser que ela queira, de fato, privilegiar um em detrimento de outro. Às vezes, acaba isso sendo feito ali juridicamente, de forma correta, mas assim, meio escuso em relação à família. Meu filho, eu tô fazendo isso aqui, mas não fala com seus irmãos, não conta pra sua mãe, não vamos gerar uma briga agora. Essa briga acaba vindo depois, quando quem manifestou a vontade já faleceu, então você não fala com quem tá no céu, então pro cara rechaçar, é isso mesmo que eu queria. Eu brinco que defunto não tem vontade. Não tem. Então, o que eu falo é realmente sempre envolver, tentar ter essa conversa, esse diálogo entre os herdeiros, entre os interessados, demonstrar vontade e colher, por exemplo, numa doação de antecipação de legítima, colhe a anuência de todo mundo, a anuência dos cônjuges, a depender do regime de bens, porque depois do falecimento, se um vai lá e fala, eu quero anulação dessa doação aqui, você concordou lá atrás. Perfeito, maior, capaz, estava em pleno uso e gozo das suas faculdades mentais, agora, vacinado. Agora você vai querer contestar por quê? Então, assim, torna-se muito mais difícil. Então, eu sou sempre dessa parte que tem que haver um diálogo, uma transparência. Eu sempre coloco isso para os meus clientes.
Se você for por esse caminho, as consequências, se não comunicar aos familiares, se não quiser colher a anuência de um outro filho, é essa. Tá disposto? Tá disposto. Dá para fazer sem, mas pode ter discussão. Pode ter discussão. E aí você não vai estar mais aqui para falar, não, realmente eu quero doar para esse filho por causa de X e Y motivo. Assim, até porque eu entendo... O que eu entendo dessa área é de curiosidade, não de estudar, de pegar legislação e entender. Mas você pode até doar um pouco mais ou menos dentro de um limite que é estabelecido por lei, né? Se eu não me engano, é Isso. 50% do que você tem. 50%, que é a legítima. Quando você tem herdeiros necessários, né? O que é herdeiros necessários? Se você tem ascendentes, que é quem está em cima, pai e mãe vivo, ou descendentes, que são os filhos, você tem herdeiros necessários. Então, você só pode doar 50% do seu patrimônio. Se você exceder isso... 50% para herdeiros não necessários. Para quem você quiser. Entendi. Se você falar inclusive hoje, você palmeirense do jeito que você é, falar, eu quero doar tudo pro Palmeiras, esse 50% da minha parte disponível, você doa pro Palmeiras. A minha loucura não chega a esse ponto, não. Mas e você posso doar para os necessários também. Eu tenho 2 filhos, eu escolho um só e vou doar 50% e doa para ele. O que você vai fazer com esses 50% da parte disponível? Se for para herdeiro necessário ou qualquer outra pessoa, não. Agora, se exceder, pode recair uma anulação. E eu posso fazer essa doação em vida ou via testamento pós-óbito? Pode deixar. Posso deixar a minha vontade que, se eu falecer agora, eu quero 50%. De preferencial para um herdeiro X. Ou para terceiros, ou Entendi. Pessoas que sejam, que a gente fala, colaterais, irmãos, sobrinhos. Entendi. Você pode deixar. Isso tudo pode ser perfeitamente encaixado em testamento. Entendi. Então, você pode fazer em vida, não excedendo. Você não corre o risco de depois isso ser questionado. Aí, quando morre, abre o inventário, sobrou aqui os outros 50%. Beleza, vai dividir entre os herdeiros. Ou, tô aqui com o meu patrimônio 100%, morri. Na hora que abre o meu testamento, deixei os 50% disponíveis para outra pessoa ou outras pessoas. Então, é plenamente possível. E qual é o momento do fato gerador? Eu notei uma coisa aqui, para perguntar depois, senão eu não vou esquecer. Qual que é o momento desse fato gerador? Exemplo, eu resolvo hoje pegar todo o meu patrimônio, fazer a doação de 50% dele para o Palmeiras e o restante vou deixar para os herdeiros necessários. Só que o meu patrimônio hoje é A. Daqui 30 anos ou mais, se Deus quiser, quando eu falecer, ele vai ser B. Vai ser B. Qual que é o momento que eu avalio se é 50% ou mais? É no momento lá do óbito ou no momento hoje que eu resolvi tomar essa decisão? O fato gerador sempre vai ser o óbito. Porque até então você tem uma expectativa de direito. Tanto é que, por exemplo, se você faz um testamento, o testamento ao longo do tempo, você pode ir fazendo novos testamentos, de acordo com o que você vai tendo uma evolução patrimonial ou um decréscimo patrimonial. Tipo um aditivo no testamento? Não é um aditivo, você faz um novo mesmo. O último, rasga o anterior e faz um novo. A data do último sempre invalida o anterior. Entendi. Então, isso tudo tendo um acréscimo ou um decréscimo patrimonial, você pode ir resolvendo ao longo do tempo. Mas a data sempre vai ser o óbito. Entendi. Porque antes do falecimento não existe herança. Não existe herança de pessoa viva. Existe uma expectativa de direito. Tanto é que o povo fala assim comumente. Meu pai já separou, a gente já fez o inventário dele em vida. Não existe inventário em vida. Inventário só é a forma popular de falar, né? Entendi. Mas essa divisão só existe depois do óbito. Então, mas olha o tanto que é delicado isso. Vou te colocar em saia justa aí. Hoje eu tenho R$1 milhão e eu resolvo doar R$500 mil para o Palmeiras. Eu já doei hoje. Quando eu falecer, às vezes meu patrimônio total é 200 mil. Como é que o herdeiro da época do meu óbito vai reivindicar ao Palmeiras que ele recebeu um dinheiro que, em tese, seria dele? É complexo isso, né? Sim, mas aí, de fato, eu estou entendendo, é complexo, mas essa reivindicação, vamos dizer, para trás, ela não é possível de existir, é só o para frente. Se a época você tinha foi gasto, você não tem o que reclamar, não tem como pedir uma devolução. E até porque, no caso, aí nós estamos falando
se você fizer uma doação em vida. Agora, no testamento, só tem efeito a partir da abertura do testamento. Entendi. Aí, se eu falei nominalmente, estou doando 500 mil e abri o meu inventário, na realidade, o meu patrimônio total é 500, e eu deixei claro, estou doando a minha ação, que hoje no meu patrimônio equivale a 500. Vai ser a minha ação da época. Entendi. Então, se algum herdeiro, nesse exemplo que eu dei, se algum herdeiro se sentir lesado, no momento que eu estou fazendo a doação, ele teria que interceptar. Ele teria que interceptar, isso mesmo. E eu gosto muito, quando eu vou fazer testamento, não deixar justamente essas questões assim, com números. Tipo, tantas cabeças de gado, tantas sacas de café, tantos. Eu sempre falo na porcentagem. Desejo que X%, porque senão. 0% de 0 é 0. Se não tiver nada, não vai ter nada. Mas se for 20% de 100 mil, beleza, tá lá. Eu te perguntar isso agora, se eu posso ser subjetivo no testamento. Tipo assim, ó, 25% do total do meu patrimônio vai ser pro fulano, vai ser pro ciclano, e o restante de acordo com a divisão legal, por exemplo. É isso aí. A gente deixa bem especificado, mas eu prefiro tratar em percentuais, porque aí não tem erro. Você demonstra a tua vontade sem a gente ser ali numérico, porque pode ter uma evolução ou um decréscimo. E quando acontece, por exemplo, eu tenho um sentimento... vou usar até um exemplo da minha esposa. A avó dela tinha ela tem uma casa só, que é a única matrícula e tal, e ela tem uma casa na frente e uma casa no fundo. Uhum. Então ela falou o seguinte: eu vou ajudar o seu irmão em vida a construir a casa dele, e aí a casa que é do fundo vai ficar inteiramente para você. Então ela tinha um sentimento ali, ó. Uhum. Na cabeça dela, ela foi justa. Ela ajustou, fez uma ajuda em vida, tipo uma antecipação de legítima ali, só que era neta, nem era filha dela. Nem era filha. Né? E outra casa que seria da filha dela vai ficar só para uma neta, porque ela dividiu. É o tipo de coisa que não dá para você documentar, né? Não dá para documentar. Se documentar, pode ser que seja invalidada. Uhum. Aí também eu acho que entra muito nisso. Essas questões familiares, elas são muito delicadas do ponto de vista que a família tem que observar também, penso eu, muito sempre a vontade da pessoa. Se aquilo não ficou formalizado, tem famílias que depois conseguem fazer o ajuste. Eu sei que tal neto cuidou, ajudou na enfermidade, então vamos no inventário ajustar assim. Mas tem família que vai pro tudo ou nada. E sempre naquele conceito de 50% só dos seus bens que você pode ter liberdade. A letra da lei fala dos 50% que você tem liberdade, os outros 50%. Mas também, se chega lá na hora, não existe um ajuste formal, mas às vezes a família ali, moralmente, tem essa consciência do que foi tratado em vida. Todos estão cientes e todos falam, não, vamos fazer o ajuste dessa forma, que é o que privilegia a vontade de quem já se foi, não tem por que a justiça barrar. Tem autonomia, né, da vontade das partes. Uhum. E quando tem um incapaz envolvido, um menor, ou alguém que tem uma deficiência, existe alguma brecha na lei de ter uma fração do patrimônio maior para um irmão que é incapaz? Não existe, mas existe o cuidado de que tudo que tiver incapazes, qualquer tipo de incapacidades ou menores, a gente não consegue, por exemplo, fazer no extrajudicial, não consegue ir para o cartório. Vai ter que ser sempre levado para o Poder Judiciário, aí seja se for consensual, se tiver todo mundo de acordo com tudo, ou litigioso, aquela briga, vai ter que ir para o Judiciário, porque aí o Ministério Público vai intervir para ver se os interesses daquela pessoa que é incapaz estão sendo observados, mas não existe nada que fale, olha, como ele tem essa condição especial, eu vou privilegiar ele com algo a mais. Não existe. É aí que entra esses instrumentos mesmo de testamento e tudo mais, essas disposições de última vontade, para que se faça algum ajuste nesse sentido, mas legalmente não existe. Entendi. É muito, muito complexo você tentar fazer o que nem você falou que não existe expressão, mas fazer o inventário em vida, né? Uhum. Mas é possível, se eu quiser pegar todos os meus bens, passar para os meus herdeiros e pegar o usufruto que eles falam. É possível fazer? É possível. Mas pode haver questionamento depois. Pode haver questionamentos. Isso, assim, a gente sempre, quando vai fazer qualquer planejamento patrimonial e sucessório para o cliente, explica, nada é 100%. Falar, nossa, você vai
falecer e vai estar tudo resolvido e sua família não vai brigar. Não existe, não tem como a gente dar essa certeza. Pode ser que perninhas existam aí depois que as pessoas queiram discutir. Quando essa perninha é, sei lá, um filho que eu não tinha conhecimento. Pós-falecimento, há como você provar isso? Falar só, eu era filho de fulano e fulano já é falecido. Existe, sei lá, Existe. um DNA para isso? Alguma coisa nesse sentido? Existem várias possibilidades, mas eu vou pegar uma aqui assim. Surgiu esse filho e vamos supor que já esteja tudo resolvido, a família já fez a partilha, tá tudo certinho. A pessoa aparece, ela tem o direito a ingressar com uma ação de reconhecimento de paternidade pós-mortem, que é que você entra quando a pessoa já morreu. Vai expor as razões dele, pelas quais entende que é filho, vai ter que haver um DNA. Aí esse DNA pode ser feito de várias formas, direta e indireta. Ou com uma exumação de cadáver, ou, por exemplo, com material genético dos outros supostos filhos. Dos outros filhos, aliás, em relação a esse suposto irmão. Entendi. E aí, de fato, se comprova a paternidade ou maternidade dessa pessoa, tem que ser revista a divisão que já foi feita, ou, se ela ainda estiver caminhando, essa pessoa tem que ser incluída e vai ter o mesmo direito dos demais. É isso que eu ia te perguntar. A divisão, ela é por sangue. Se você conviveu, não participou... A nossa Constituição, a Constituição Federal, ela não estabelece qualquer distinção entre filhos. Seja filhos consanguíneos, adotivos, socioafetivos, não tem distinção. Então, não importa. Quando essa pessoa apareceu ali, nunca tive, às vezes, algum relacionamento que a pessoa teve, esse relacionamento nunca foi exposto para a família e o filho aparece depois. Não importa. Se ele não conviveu com os irmãos, com o pai, ele tem o direito. Entendi. Ele tem o direito. E aí, assim, isso às vezes se torna muito confuso, porque no escritório acontece muitas situações de, por exemplo, chega às vezes uma família já com patrimônio bem bacana, chega depois esse filho e às vezes o patrimônio do marido e da mulher, ele se confundiu. Então, fica muito difícil, porque depois chega esse filho, e daí? Como que a gente vai fazer para proteger os outros filhos que são filhos comuns? Então, por isso que é importante também... Tem aquele... a esposa é meieira. A meieira. É para ajudar nisso. Nisso, e também assim, é muito importante os casais pensarem em planejamentos patrimoniais, porque a gente não sabe o que está sujeito, né? Ninguém casa pensando em separar, mas separações e divórcios acontecem, relações extraconjugais. Então, também, os casais têm que ter esse cuidado de se planejar enquanto casamento, porque se vem alguém de fora depois, aí imagina, os filhos estão aqui, eu tenho um caso desse no escritório, um patrimônio comum construído pelo homem e pela mulher na mesma atividade empresarial, então acaba se confundindo um pouco o que é PF, o que é PJ ali. Chega alguém depois que não teve convivência nenhum com isso, com esse arranjo, e o patrimônio da mulher que está viva está ali, tudo confuso. É porque, às vezes, né, às vezes a pessoa ouve isso, acha que a gente está falando de alguma coisa que não é certo ou que é errado, mas acontece muito eu casei, tenho um primeiro casamento, tenho um filho, aí separei, por qualquer motivo não deu, casei de novo, tenho outro filho, outra realidade. Outra família, outra realidade. Tem um amigo muito próximo meu que quando ele casou e separou, ele fez a divisão toda. Dividiu tudo, dividiu entre os filhos e começou a vida de novo. Então, nessa nova vida que ele começou, é para os novos filhos ou o novo relacionamento que ele tem. Mas como é que o filho antigo não vai aceitar isso, às vezes, lá na frente, no óbito dele, e vai entender de uma forma diferente? Ou, às vezes, você tem, sei lá, do primeiro casamento... Mas aí a gente só tem que pensar numa distinção que é importante, Felipe. O filho não vai ter nada a ver esse arranjo que você fez com a ex-esposa em relação ao filho. Porque uma coisa é o divórcio, outra coisa é a sucessão. Filho, você nunca deixa de ser pai. Você nunca deixa de ser pai. Você sempre é pai. E aí assim, não dá para fazer essa divisão, né? É meio que impossível. E vamos imaginar nesse contexto. O filho do primeiro casamento, ele pode falar, eu entendo que eu não tenho direito em nada, e ele vai abdicar daquele direito? É possível? Renunciar é possível, mas eu acho que talvez a sua pergunta esteja um pouco... Vamos supor,
acertou tudo com a mãe do filho do primeiro casamento. Iniciou uma segunda vida, construiu essa segunda vida. A gente tem que ver uma série de questões, regime de bens e tudo mais. Mas quando vier a sucessão desse pai no segundo casamento, o que vai vogar para a sucessão é o que o pai construiu nesse segundo casamento, que é o momento da morte ali. Perfeito. Então, se o filho moralmente entender, eu entendo que disso aqui eu não tenho nada, eu entendo que a nova esposa do meu pai que auxiliou ele em tudo, não quero, é possível renunciar. Porque da mesma forma o filho do segundo casamento não participou da primeira divisão do primeiro. Então, pode ser... Se todo mundo tiver ciente, entender, etc... pode ser que seja uma alternativa. Mas aí ali. eu já te trago um ponto importante que eu tinha pensado da gente conversar. E até você falou assim, às vezes o pessoal acha errado conversar sobre isso. A gente tem uma mentalidade aqui, nós somos de um país que é católico, de maioria católica. Nós somos um país latino, então as pessoas agem muito por emoção, amor, casamento é por... Gente, é por amor, sim. Mas... quando é uma sociedade. Tem a razão ali, né? Você vai comprar um imóvel, você assina um contrato, você lê o contrato antes de assinar. Você vai chamar alguém para ser sócio seu numa empresa, eu para ser sócio no meu escritório, você para ser sócio na contabilidade, você não chama só porque a pessoa é inteligente, bonitinha, já chama por atribuições, senta e negocia. Casamento também tem que ser visto sobre essa perspectiva. E às vezes o pessoal acha isso muito rígido, fala, nossa, vocês advogados familiares, vocês são frios. De forma alguma. Só que a gente tem que pensar em minimizar os problemas. Porque depois, quando vem um óbito, como eu disse, a pessoa não está mais aqui para falar qual que era a vontade dela. Quando vem um casamento, tudo que era um divórcio, tudo que era um mar de rosas, passa, às vezes, a não ser tão fácil assim. Então, as pessoas precisam ter noção que o casamento é um negócio, é um contrato. E se ele é um contrato, antes de você se casar, você não vai lá preparar festa, lista de convidados, você precisa preparar, e aí? Além do amor, quais vão ser as cláusulas que a gente tem aqui? E é isso, gente. Eu não estou falando questões do dia a dia, né? São questões mesmo patrimoniais. Mas você concorda que a nossa Constituição, a nossa legislação, ela é bem paternalista? Ela muitas das vezes, ela acha que sabe melhor do que você o que é bom para você. E aí sobra pouca coisa para eu pactuar? Aí eu já não concordo, que a Constituição é paternalista, eu concordo. O Estado, ele quer gerir a gente, mas eu já sou de uma advocacia que eu penso que nós somos donos dos nossos direitos. Então, a intervenção do Estado tem que ser mínima. Ninguém melhor pra gente para falar do que é bom pra gente. E aí que entra esses instrumentos, que às vezes o pessoal usa muito pouco. Eu, por exemplo, sou uma das grandes defensoras de utilizar pactos antinupciais. Que é o quê? Essa questão importante que você falou também de segundos casamentos, segundas uniões. Hoje em dia... Tem, às vezes, discrepância de idade naquele casamento, né? Hoje em dia, as relações, querendo ou não, elas estão mais líquidas. A própria... Isso eu falo no campo fático mesmo. A própria Constituição também, as leis, nos dão o direito de divorciar-se, o que antes não existia. Então, antes, tanto pelo modelo social quanto legal, você casava uma vez e pronto, morria casado com aquela pessoa. Hoje, não. Então, as pessoas, às vezes, elas vão ter mais de uma união. E nessa segunda união, geralmente, você já está com uma bagagem, que você tem filho, você já construiu ou um patrimônio relevante ou alguma coisa da qual realmente pode não ser tão relevante para quem está de fora, mas é relevante para você. Então, tem instrumentos para você proteger. E aí, esse pacto antinupcial que eu gosto muito de trabalhar com ele. Que o pacto antinupcial é o quê? Nada mais, nada menos, um instrumento que você faz antes de você se casar. Aí ele é cabível quando você vai casar. O comunhão parcial de bens, não, que é o regime legal. Que é o que a lei fala, olha, eu entendo que tem que ser esse aqui, mas existem os outros. Você casou... Você casa no separação... E aí você acorda com o que você quiser, basicamente não, isso. O que era teu antes é teu, daqui pra frente, o que constrói junto. E tem comunhão total de bens e a separação de bens. Obrigatória, que é o lance da idade que você falou, ou a convencional, que é quando você ajusta. Nesses casos da comunhão total de bens e da separação de bens, o pacto antinupcial ele é obrigatório de ser feito. Entendi. É um instrumento, em tese, muito simples, porque, em tese, você não precisa de um advogado. É você ir ao cartório de notas, fazer e pagar as taxas. Só que qual que é o lance maior desse contrato? O advogado,
bom advogado especialista, ele pode explorar aquilo ali e já resolver uma série de coisas naquele contrato. Que ele já viveu de experiência, sabe que no futuro vai dar burro e ele quer resolver antes. E aí, aquilo ali, se vem um divórcio, te tira uma dor de cabeça, porque nesse pacto antinupcial você pode tratar tanto de questões patrimoniais como extrapatrimoniais. Então, questões extra. Por exemplo, se a gente separar, vamos estabelecer, já que a guarda dos filhos é compartilhado. Desde coisa até assim, com quem que vai ficar o pet? Quem tem obrigação de pagar Quer ter isso? 3 amantes. O que surgiu agora, esse tempo atrás, que deu muito boom. Cláusulas de questão de fidelidade, multas. Isso tudo são questões pessoais. Tem pessoas que são politicamente expostas e tem que ter uma segurança mais ou menos, ou um artista. Que eu falo? O povo critica muito. A artista casar muito. Jogador de futebol casar muito. É o correto. O cara tá bem assessorado se ele casa. Errado ele tá se cada hora que ele namora, a pessoa começa a viver dentro da casa dele, aquilo ali vira uma união estável. Ele não casa e pronto. Ele não casa, depois ferra tudo, que se você não escolher o regime, é o regime legal, comunhão parcial. Então, por isso que jogador de futebol, modelo, você vê ali, o cara começou a namorar, começou a ficar mais sério, ele tá casado. Ou com uma união estável. É proteção patrimonial. E nesse instrumento, então, voltando, são as cláusulas pessoais e as extra, né, que são as patrimoniais. Nessas cláusulas patrimoniais, você pode já tratar uma série de questões. Tipo, iniciei meu casamento aqui, eu já tenho uma empresa, tô casando por comunhão total. Em tese, se você tá casando por comunhão total e você já tem uma empresa, tudo que você tiver de lucro, dividendos, dívidas, tudo vai dividir com a pessoa. Só que você pode constar naquele instrumento que não. Que pela vontade de vocês, a pessoa que está com você reconhece que essa empresa foi gerada antes, que ela está casada com você no regime de comunhão total, mas que ela, daquela empresa, não participará, não tem know-how, ela não auxiliará de nenhuma forma e que se vocês vierem a se divorciar, ela não tem direito nenhum nessa empresa. Mas isso tem validade, por exemplo, para uma dívida tributária, uma dívida bancária, do qual ela não tem um aval e vai querer cobrar dela? Isso... A gente pode, no pacto antinupcial, estipular essas questões de aval. É totalmente possível. Se não for estipulado, o pacto antinupcial a gente tem que só observar o quê? Você não pode estipular o que o que não é legal, obviamente. Nada que esteja fora da lei você pode estipular, algo fraudulento. E nem nada que vá causar prejuízo a terceiros. Nesse caso de situações bancárias, né, ou outras dívidas, algo que precisasse de uma outorga, de uma autorização do cônjuge, a gente já consta isso no pacto. E aí a pessoa, quando vai fazer um financiamento, eu tenho um pacto aqui que fala que eu não preciso da assinatura do meu marido ou da minha esposa. Pronto. Mas se realmente essa questão da assinatura não constar, aí lá na frente vai ter uma discussão. Mas por isso que é um instrumento, assim, eu particularmente acho um instrumento maravilhoso, não é muita gente que usa, e ele dá muita possibilidade de empresários, grandes empresários, fazerem arranjos no momento em que vão se casar. Igual eu falei, ninguém quer divorciar, mas você tem que pensar que se divorciar, um impacto, por exemplo, para uma empresa, para os seus sócios, uma empresa às vezes familiar, tem que ser um impacto mínimo. Lembrei daquele filme 50 Tons de Cinza que tinha um contrato lá cheio de regras. Mas era um contrato desse, será ou não? Naquele filme eu acho que era mais ou menos. Era tipo um contrato de um pré-namoro, que existe também. Entendi. Mas é bacana você olhar para as relações como uma coisa formal, né? Sim. É formalizar uma questão, pôr no papel. A gente peca muito na nossa vida em diversas coisas por não pôr no papel uma sociedade, um empréstimo, alguma coisa nesse sentido. A gente às vezes peca por não pôr no papel, porque não numa... Por isso que a advocacia consultiva, ela é muito importante. Para te ajudar, eu falo, casar é muito fácil. Casar, nossa, você tá apaixonado, você decide que você vai casar, você vai ali no cartório, você paga uma taxinha e marca o casamento. Mas e as consequências? Então, as pessoas têm que ter esse pensamento. Então, a advocacia consultiva, ela ajuda muito nessa parte. Cheguei aqui nessa caminhada, eu tenho tal bem, você tem tal bem, problema, né? Você já prevê o problema, como que a gente vai fazer com isso? Essa empresa, se a gente divorciar, você vai fazer parte disso comigo, não vai? E isso
te economiza valores lá na frente, economiza dor de cabeça, porque às vezes você vai passar por um divórcio um pouco mais tranquilo, mais amistoso, do que se você não tivesse esses instrumentos que, né, te deem garantias prévias ao entrar nessa relação. A única coisa que para mim fica bem obscuro é que toda vez que você está fazendo um pacto, alguma coisa nesse sentido, você olha para o seu patrimônio naquele momento. Pega uma empresa, né? Quando eu casei com a Elaine, eu tinha contabilitar já. Qual tamanho era contabilitar e qual tamanho é contabilitar hoje, né? Então, ou seja, e a evolução patrimonial da empresa ou do seu patrimônio de maneira geral, você tinha um apartamento e do lado do apartamento construiu um shopping. Isso se valorizou, sim, né? Sim. E quando você fez esse acordo lá atrás, era uma realidade diferente. Eu acho que... Mas aí eu vou te trazer... Isso é um problema, não é um problema da legislação brasileira, acho que é um problema existencial, né? É um problema social que existe e é difícil você ter uma solução para isso. Mas então eu vou te trazer um outro instrumento, que esse o pessoal usa muito menos ainda. Se existe o pacto antinupcial, que é antes de você casar, existe o pós-núpcias, que esse é menos utilizado ainda. O pós-núpcias é o quê? Quando a gente casou, a gente estava de X forma. Ao casar, evoluímos para Y. Eu tenho outros planejamentos, começamos a ganhar mais dinheiro. Ou surgiram questões que lá atrás a gente não pensou. Você pode fazer o pós-nupcial, que é muito menos usado, porque o pós-nupcial, na realidade, o antinupcial, ele existe na lei. A lei fala, se você for casar em regime de separação de bens ou comunhão, você é obrigado a fazer. Aí você pode fazer tanto aquele simplesinho que você chega minuto, tá no cartório, ou esse pensado, detalhado para a sua situação. Agora, o pós-nupcial é uma invenção de quem estuda e é totalmente válida. É um contrato que você vai fazer. A lei não fala, é um instrumento, é um contrato, mas ele vai ter validade pós-núpcias. Aí sim, ele vai ser tipo um aditivo ao que você fez lá atrás, mas falando, repensei... Lembrando que uma das condições é não ir contra a lei. Então, não ir contra a lei. A lei já regulou, você não pode alterar. Você não pode ir de forma diferente. Eu falo que sobra pouco caminho para a gente ir, porque muita coisa a legislação já tenta regulamentar. Mas mesmo assim, isso eu concordo com você, muita coisa eles tentam regulamentar, mas assim, tem muita coisa que dá para resolver, muito, assim, são instrumentos muito, para quem sabe usar bem, dá para ter bastante solução. Eu vejo muito assim, sabe? Você tem os regimes de casamento, depois eu queria ver você expor mais sobre eles, mas a dor que eu sinto no dia a dia é quando o empresário vai fazer um empréstimo, quando a empresa dele não está indo bem por qualquer situação, uma pandemia da vida, um risco de um cliente que não pagou. E aí, quando esse acordo que ele não fez pensando nesse futuro, porque ele nem imaginava que esse futuro tenebroso poderia chegar, começa a assombrá-lo, né? Então, é quando a esposa em casa ou na atividade dela, na profissão dela, começa a ser prejudicada por uma ação que o marido fez lá na empresa onde ela não participou, não tem know-how e etc. E isso começa a virar um problema, né? E às vezes eu vou identificar isso só depois, né? Sim, sim. É possível alterar isso? Eu casei com comunhão parcial. Aí comecei a ter uma vida mais arriscada, profissionalmente falando, estou aplicando em bolsa, sei lá, qualquer coisa, que antes de eu fazer aquilo, ou a hora que eu vou fazer aquilo, a esposa fala, isso eu não concordo. É totalmente isso aí possível. Eu acho que não dá certo. Vamos separar... entre aspas, né? Vamos mudar o regime de comunhão parcial para separação total, porque eu não quero esse risco no meu nome ou em cima de mim. Eu tenho casos assim lá no escritório de realmente, é isso que acontece. Às vezes o cara quer ter uma atividade mais disruptiva, vai entrar no mercado, vai injetar um dinheiro ou às vezes a esposa mesmo fala, não estou de acordo com isso, ou o casal mesmo enxerga, pode haver um risco para você, então vamos alterar o regime de bens. É totalmente possível a alteração de regime de bens, não quer dizer, escolhi casar nesse regime, tem que permanecer assim a vida inteira. Só que essa alteração ela vai ser feita de forma judicial, porque aí sim, você tem que comprovar para o Estado por que você quer alterar esse regime. E aí há esse cuidado, porque pode ser que tenham pessoas que tentem alterar o regime para poder causar algum prejuízo a alguém.
a um credor, a algo nesse sentido. Então, por isso que precisa passar pela chancela do Estado, e aí é um processo público, porque aí pode ter pessoas que tenham interesses, né? Porque, em tese, as ações de família são todas sigilosas, né? Por tratarem de interesses muito íntimos. Mas, nesse caso, como em caso também, por exemplo, de inventário, tudo corre de maneira pública, porque pode ter interesse de outras pessoas. E como é que fica o meu patrimônio nesse momento de mudança? Por exemplo... É uma separação? É uma separação. Se você vai fazer regime de comunhão parcial para separação convencional, você tem que fazer como se fosse um divórcio mesmo. Você tem que justificar, e essa justificativa de uma nova atividade empresarial, com a qual, né, o casal não entrou em consenso, ela é totalmente plausível e aceita pelo judiciário. Mas você vai ter que fazer a separação mesmo. Mas eu tenho lá, e a tributação vai incidir, né, se for o caso, o ITCD, você vai ter que fazer tudo. Eu tenho lá uma casa que está dada em garantia num financiamento, né? E eu tenho que fazer um processo desse de mudança de regime. Eu tenho que dividir aquela casa, mas aquela casa está dada em garantia. A Caixa, sei lá, o banco, ele quer analisar a capacidade de pagamento do credor. E aí o marido, às vezes, tem capacidade de pagamento. Como resolver? Não separa, aí não tem o que fazer. Não, mas resolve. De fato, você vai, né, nessa questão do financiamento. Você vai fazer a partilha dos direitos, né, contratuais. Você não tem um imóvel. Você não precisa mudar lá a escritura do imóvel. Isso, você não precisa, porque o imóvel é da Caixa nesse caso, né? Do banco nesse caso. Você tem os direitos sobre o imóvel. Você vai fazer a partilha dos direitos contratuais, vai estabelecer quem continua pagando, né? Tudo certinho. Então, é possível de fazer. Mas tem que ser tudo justificado e dar as pessoas têm que entender que vai ter esse trabalhinho. Não vai ser tipo, você divorciou. Aos olhos da sociedade, você está casado e alterou o regime de bens. Só que também não pode haver nenhum prejuízo para terceiros ou para o Estado com essa alteração sua. Então, vai ter que recolher tributo, vai ter que pagar o TMID e TCD. Eu anotei uma dúvida aqui, que eu acho que vai de encontro com uma fala sua recente aqui, de que o inventário tem que ser público, né? É possível esconder o herdeiro? Por exemplo, eu tenho esse filho do primeiro casamento, eu faleci, e minha esposa do segundo casamento vai abrir um inventário e ela não quer declarar que eu tenho esse primeiro filho. E o filho, às vezes, é distante, mora longe, não tem acesso e não sabe que isso aconteceu. É possível fazer isso? Não estou dizendo que é legal, mas é possível. Tá, vamos lá. Entrar com o inventário excluindo um herdeiro é possível porque o papel aceita tudo. Então, você vai ajuizar a ação. Se esse herdeiro, no meio do caminho, ficar sabendo da existência desse inventário, ele vai poder pedir a nulidade. Mas não é possível, de forma alguma, tirar da sucessão quem é herdeiro, a não ser que a pessoa vire e fale, realmente, em algum momento esse herdeiro aparece e fala, não, eu nunca tive contato, isso não me interessa, estou renunciando. Entendi. Mas assim, eu que sou o herdeiro, bobiei e passou batido... Tá, se passar batido, tudo se concretiza, a família vai virar uma ação minha com os herdeiros. Com os herdeiros, que a gente chama de sobrepartilha. Entendi. Nesse caso, você já era um herdeiro reconhecido, por exemplo. Mas, por exemplo, lá no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas, no CPF, tem o CPF, a filiação de todo mundo. Não há como, já que o Estado gosta tanto de intervir na nossa vida... Eles não vão cruzar. Não há como o juiz, todo o processo de inventário, ele fazer uma pesquisa e achar os filhos... Isso ele não vai cruzar informação, é direito privado. A obrigação é de quem está fazendo... Eu tenho que exercer o meu direito, senão... Exato. Então, assim, não vai, muito embora existam todos esses sistemas, ele não vai cruzar informação. Entendi. Se eram 4 filhos, você entrou declarando 3, vai ser feito com aqueles 3. Em algum momento, o quarto, se aparecer e resolver reivindicar, ele vai entrar com as ações próprias e isso, né, pode dar até fraude e tudo mais, outros tipos de ações. Tem um prazo? Meu pai faleceu. O direito... Quanto tempo para eu dizer, eu estou aqui, quero participar do inventário? Tem essa discussão hoje em dia de colocar-se um prazo, mas o direito de herança até então ele é imprescritível. A qualquer momento. Nem os 5 anos lá de prescrição, nada, não? Imprescritível. Entendi. Imprescritível. O que, por exemplo, hoje, só voltando aqui para a questão de partilha de bens de ex-casais. Hoje a gente tem, já foi sedimentado pela doutrina e pelo STF, inclusive, que já o direito de uma pessoa, quando tem uma união estável,
E às vezes o pessoal na união estável vai muito na informalidade. Terminei o relacionamento. Ficou aquele rolo lá, não pediu a partilha. Entrei e pedi. Aí entende que o direito é 10 anos. A prescrição é 10 anos para pedir a partilha. Entendi. Mas com relação ao direito personalíssimo de você ser herdeiro, imprescritível. E também, só um parênteses, e de buscar essa investigação de paternidade. Porque às vezes, em algum momento, eu tenho um caso lá no escritório também, por exemplo, o cara, a mãe, a vida inteira não falou quem era o pai. No leito de morte, ela fala, seu pai é fulano. E aí o cara descobre que o pai dele é fulano, vai procurar fulano já faleceu, a herança já foi dividida, aí ele pode entrar com a ação investigatória de paternidade e depois com a ação de petição de herança. São direitos imprescritíveis. Nada definitivo. Nada definitivo. Mas desse caso, né, de você... Às vezes, assim... tá lá na certidão de nascimento, você sabe onde mora, não tem um convívio, mas você sabe que existe ali um dia o seu pai que não convive contigo por X opções, ele uma hora não vai existir e você vai ter que ir lá participar. Talvez, se você não quer, o melhor é ficar quieto, não vai, deixa eles resolverem lá. Ou melhor eu apareço, falo que eu sou herdeiro e não quero. O correto é aparecer, falar que sou herdeiro, não me interessa, renuncio. Entendi. Porque em algum momento isso pode trazer algum problema. Em algum momento você pode ser chamado ao inventário. Se você não aparecer, se você não tiver contato, e na certidão consta lá, 5 filhos e apareceram 4. Entendi. Mais hora ou menos hora... O juiz, igual esse cruzamento do CPF, ele não vai fazer. Mas vai falar, tem um quinto aqui declarado. Vocês não trouxeram processo até agora. Não consigo finalizar. E se for o contrário? Se o falecido, meu pai, deixou dívidas? Dívidas, o que sobra pra gente não é só o ônus, é o bônus também. Tanto em divórcio quanto em herança. No caso da herança, dívidas, deixou dívidas. Se deixou só dívidas... e você não recebeu patrimônio nenhum, isso não alcança o seu patrimônio pessoal. Agora, se o inventário deixou o ativo e o passivo, o que vai ser partilhado? Um residual ali? Vai ser partilhado o ativo menos o passivo, o que sobrou partilha. Acontece também de, por exemplo, os herdeiros, eles declaram no momento do inventário as dívidas que eles sabiam. Perfeito. E aí é feita essa continha. Beleza, dividimos tudo. Apareceu alguma coisa depois que a gente não sabia. Aí sim, você vai precisar pagar, mas é no limite da herança. Que você recebeu. O que você recebeu. Então, nada vai atingir seu patrimônio pessoal. Se o patrimônio dele ficou negativo, vai morrer com ele. Vai morrer com ele. Não vou precisar não tem bancar como o filho ali, pessoa física, não tinha nada com aquela dívida que não tomou, o patrimônio pessoal dele responder. Entendi. O que responde é a herança. Entendi. Entendeu? Então, quando eu já vi uma massa que fala que dívida não é herança, é nesse caminho. Se não tiver nada. Só tem dívida, entendi. Quando só tem dívida. E qual que é a diferença, voltando lá para a relação de marido e mulher? Ou, né, cônjuges que hoje já não... Mas é uma boa pergunta. No Brasil já está regulamentado? Eu posso casar com pessoa do mesmo sexo ou ainda não está regulamentado? Pode casar, fazer união estável, tá tudo regulamentado. Só união ou pode ser o civil mesmo? Pode ser no civil também. Já o cartório não pode negar a fazer. Tá. Qual que é a diferença da união estável para o cartório? Para o registro civil mesmo? Não, do união estável para o casamento. Isso, o que muda para mim? Do registro civil. Faticamente, hoje não muda muita coisa. Os deveres e os direitos são os mesmos. A questão da sucessão, eu até acho que em algum momento os dois institutos ali vão acabar se cingindo. O que muda é, por exemplo, uma pessoa hoje... eu digo porque hoje equiparou muito. A diferença é lastro, né? Porque para eu saber que você casou com união estável, eu tenho que ir naquele cartório que você fez. É a publicidade. E que não muda o estado civil. Se você tem uma união estável, mas eu digo assim, faticamente equiparou. Direitos, deveres, obrigações, tudo. União estável não altera estado civil. Então, você vai fazer qualquer coisa minha, não preciso de uma assinatura, não preciso... Entendi. Fiz um empréstimo lá no banco, eu não preciso falar que eu sou casado. Não, porque para todos os fins, solteiro. Entendi. Agora, já o casamento altera o estado civil. Agora, o que acontece a gente tem visto muito a questão das pessoas utilizarem-se muito da união estável, que é totalmente possível. Me divorciei. Separei, aliás. Divorciei.
ou antes de divorciar mesmo, você pode fazer uma união estável. Entendi. Às vezes você está no processo de divórcio. Você está no processo de divórcio, exato. Você não pode contrair união. E isso não tem nada errado. Às vezes o povo pensa, tá com 2 mulheres ao mesmo tempo, o Brasil admite isso, ou 2 homens. Não tem nada a ver. É só porque realmente você quer dar um novo status na sua vida, no seu relacionamento, mas você ainda não pode casar. Então, você pode construir uma união estável. E eu não posso. No Brasil, eu não posso estar casado com 2 pessoas ao mesmo tempo. Não pode estar casado com 2 pessoas ao mesmo tempo. Pode, formalmente. Aí tem que ser... Para você lavrar uma escritura pública de união estável, você tem que comprovar que você está separado de fato. Que às vezes você não precisa nem ter processo de divórcio andando. Uhum. Por N razões, pelos nossos uma filhos, declaração da minha ou pela ex-esposa. nossa empresa, não vamos fazer o divórcio agora porque não quero ter esse desgaste. Mas inicia um novo relacionamento, que é fazer a união estável. Posso pôr ela, a ex de testemunha lá na união estável, ela declarando que já está separada. Aí só tem que tomar cuidado com o quê? Se você ainda estiver... não estiver divorciado, só separado de fato e for fazer uma união estável, obrigatoriamente sua união estável tem que ser com regime de separação. De bens, para não haver confusão patrimonial com o relacionamento anterior. Entendi. E a data da separação mesmo, quando demora muito, às vezes, como que você define e você põe esse marco temporal? Isso aí é muito pessoal. Por isso que eu falo também, não é legal as pessoas, quando viram que o relacionamento já terminou, formalizem. Porque essas coisas vão dificultando tecnicamente depois. Mas, para a justiça, a data da separação de fato é aquela que as partes indicarem. Entendi. Aí, se elas vão usar a data que uma ou outra saiu de casa, às vezes elas continuam morando juntos, mas entendem que o marco temporal é aquele, é a data que a pessoa indica. Às vezes, tem uma divergência. Um indicou um mês antes porque considerou que a briga X foi o término, Entendi. e o outro a briga Y. Vai ter que entrar no consenso. E a partilha que você faz no casamento é um documento, é um formal de partilha. Um formal de partilha. Pode ser feito em cartório? E detalhe, só o ponto que você falou, voltando aí da data. A data da separação, de fato, ela é muito importante. Importantíssimo. Porque é ela que depois vai pegar. Se você contraiu... uma empresa, o patrimônio muda todo dia. O patrimônio muda todo dia. Você contraiu uma dívida particular. Ou você teve... sei lá, um ganho expressivo, recebeu uma indenização. Então, é uma data que, às vezes, realmente, o pessoal não dá muita importância, mas, processualmente, ela é muito importante. Agora, o que você tinha falado da partilha de cartório? Se pode ser cartório ou tem que ser judicial quando é separação? Separação de bens ou de casais? Depende do regime de bens. Do regime de bens, não. Aliás, se tem menores envolvidos. Se tudo que tem menores envolvidos, você não consegue fazer... Que você fala é filho meu. Filho. Entendi. Menores ou incapazes, você não consegue fazer no extrajudicial. Por quê? Precisa do Ministério Público. Mas se eu separei meu filho, é um beneficiário da separação? Vai estar lá, você vai ter que estabelecer guarda, regime de convivência, por ter pensão. Isso, precisa de um juiz analisando. Precisa do juiz. Hoje em dia tem uma discussão muito grande de que certas coisas, assim, alguns cartórios fazem, ainda não tem uma recomendação do CNJ e nem e nem cartorária. Alguns cartórios já têm admitido fazer. Não, existem filhos, pelo menos o divórcio eu consigo fazer aqui, decretar aqui, o resto a gente joga... Em relação à guarda, pensão judicial. Eu entendo que é uma tendência. Entendi. Porque faz sentido. Faz super sentido. Da gente já resolver o que pode ser resolvido e se além ainda entende que eu tenho que ter essa proteção do menor, só o que é do menor eu resolvo judicialmente. Entendi. Mas hoje em dia os requisitos têm que ser. Se você realmente não tiver menores envolvidos, você consegue fazer no cartório. Fora isso, seja amigável ou não, vai ter que ser tudo no judiciário. Quando entre os bens está uma empresa envolvida, é a mesma lógica? Eu pego o valor do patrimônio da empresa e ele entra na partilha como qualquer outro. Qualquer outro. Tem alguma coisa que pode estar no contrato social da empresa que pode mudar alguma coisa nesse sentido? Não, né? Às vezes pode, no próprio contrato social... Coisa de gestão, né? A minha esposa não vai assumir cadeira na gestão. Isso. Mas o valor do patrimônio... O valor do patrimônio vai ter que fazer avaliação, né? E seja amigável, realmente ter uma perícia judicial. E ver o valor e transacionar, né? De acordo com as cotas, o valor de mercado. Não sei nem se é tua área, mas eu vejo em alguns processos eles quererem trazer como valor da empresa um valuation e outros como um balanço de determinação. E aí eu vejo um negócio bem... Eu já participei de alguns casos como consultor, às vezes até assistente perito, em que
para mim, me deu essa impressão de que a justiça não é bem definida em relação a isso. Qual é o valor de uma empresa? Né? Se é o valor do patrimônio líquido daquele dia, ou se eu vou olhar quanto ela iria vender nos próximos 5 anos, qual que é a rentabilidade dos próximos, porque o valuation fala isso. Sim, ele projeta o futuro para saber o valor. E eu vejo até muitos impasses e processos parados, porque não se há uma definição disso. Mas existe mesmo, não há essa definição, principalmente quando a gente está falando de grandes empresas e grandes patrimônios, porque, querendo ou não, tudo que é menor é mais fácil avaliar e chegar num número, mas não existe mesmo é o balanço patrimonial ou é o valuation. Tem relação em anteceder o Estado olha o balanço patrimonial, vê que lá no ativo tem bens. Ele quer o valor do bem de venal e não o valor do ele. Exato. É confuso, né? E esse interesse estatal, né? Do recolhimento cada vez maior. Aí, querendo ou não, a fazenda acaba vendo o que é bom para ela. Lógico, principalmente quando a gente está num divórcio amigável, a gente sem ferir nenhuma disposição nem nada, mas você vai trabalhar com um número que é melhor para os seus clientes, que tem o lastro contábil, que está tudo certinho, mas muitas vezes chega na fazenda, barra. Imagina quando tem um menor. Aí o juiz, que é uma avaliação de um perito, para ele ter a certeza. Para ele ter certeza. Do valor. E às vezes a gente não tem qualidade de peritos que vai dar um valor e a gente fica à mercê disso, né? Fica à mercê disso. Já vi né? muito isso. Querendo ou não, assim, lógico, os auxiliares da justiça, eles estão lá para servir, mas nem todo perito tem a capacitação necessária para fazer uma perícia dessa. Eu já vi valuation perjudicial de projeção de 3 anos, de projeção de 5 anos, de só balancete, de EBITDA, de múltiplos de EBITDA. Cada um tem um entendimento de mercado, porque não existe uma técnica, uma ABNT falando do que é um valuation, por exemplo. Isso vai muito de mercado e tal. Eu acho que isso tem uma subjetividade enorme. Eu também entendo que tem. E aí, nisso, que volta também essa importância desses instrumentos. Se você tem uma empresa grande, você tem um negócio grande, já pactua antes. No próprio pacto antinupcial, é possível você falar, em caso de divórcio, a nossa empresa vai ser avaliada assim, assim, assado. As bases são essas. Entendi. Nós vamos utilizar faturamento do último ano vezes 5. Acabou. 5, pronto, pra gente ter a projeção. No pacto nupcial dá pra fazer isso. No pacto antinupcial você consegue fazer isso. No contrato social dá pra fazer também. Sim. Mas será que tem validade pra separação? Pode ser questionado. Por mais que esteja lá, porque a esposa não assinou. Exato. Se a esposa, se for uma empresa familiar, a esposa estiver lá dentro, ok. Mas se for uma empresa que a esposa não tem nada a ver, ela vai questionar. Tem um caso até cliente nosso em comum, na área empresarial. Ele separou em 2010 até agora. Empresa pequena para média, e até agora ele não conseguiu resolver o divórcio dele, porque não se chegou... chegar a uma liquidez, né? A data da separação, qual o balanço que vai ser utilizado, se vai utilizar projeção de valuation ou não. Não está claro. Não está definido. Aí fica brigando o assistente de perito com o assistente de perito. Os advogados, perito, cada um de um jeito. Defender o seu. É complicado. É complicado. E por isso que eu volto a falar. Esses instrumentos que às vezes o pessoal não conhece são muito importantes. Porque às vezes você e lógico, pensando. Não sai da cabeça da pessoa, você vai estar bem assessorado. É sentar o seu advogado, o seu contador, o seu consultor, que talvez você tenha dentro da empresa, e aquilo ali ser feito a várias mãos. Você já entender. E nada também é definitivo. É o que eu falei, se chegou lá na frente. Tentar chegar no consenso. Se chegar no consenso. Ficar brigando na justiça. Não dá. E se chegou lá na frente, lá atrás a gente fez o pacto antinupcial assim. Agora a empresa está rodando, nossa realidade é outra, a gente decidiu que se acontecer um divórcio, a forma de avaliação não é mais aquela. Faz o pós-núpcias. Faz o pacto pós-núpcias e altera. E olha pra você ver, eu vou puxar esse caso pra você ver que situação interessante. É até bom que eu ouço a opinião sua. Você tá querendo me dar, que eu dou a resposta já, aqui pra gente resolver esse caso. É cliente nosso em comum, às vezes você resolve. A empresa dele tem um benefício fiscal de ICMS. Não vou entrar no conceito, mas esse benefício é da empresa e não do sócio. Então, dentro do balanço, tem uma reserva de incentivo fiscal. Então, tem um valor e é pactuado entre a empresa e o Estado de que esse valor tem que ser reinvestido na empresa. Então, assim, está no ativo da empresa, está no estoque da empresa, por aí vai. Mas não pode ir para o sócio. A lei é clara. Não pode distribuir o sócio. Nesse caso,
ex-esposa dele tem direito no que é dele da empresa ou na empresa diretamente? Entendeu a diferença? Porque se é da empresa diretamente, ela tem direito até do patrimônio que foi do incentivo fiscal. Se é do que ele tem direito, ele não pode retirar aquele incentivo para ele. Você sabe o regime? Você lembra o regime de bens? Eu acho que é parcial. Isso é crucial. Acho que é parcial. Se for parcial, eu particularmente entendo que nesse caso muito específico do benefício ser da empresa, o que ela vai ter direito ali a discutir é com relação às cotas que ele tem. E sendo um benefício da empresa... Que não pode ir para ele que não vai tá, pra ele, tá na lei. Isso não vai se confundir com as cotas. Perfeito. Eu A penso grosso assim também. modo, meu entendimento é Eu esse. penso assim também. Mas é uma das coisas que está dando discussão lá, entendeu? Ele está defendendo de que ela é, entre aspas, meieira da parte dele na empresa. Então, se ele não tem direito àquela fração, ela também não tem. E ela está entendendo que ela é sócia diretamente na empresa. A partir do momento que ele separou, ela passou a ser sócia da empresa. Sócia. Então, está discutindo... Porque num valuation, que foi o que foi feito, levou-se em consideração a rentabilidade até do incentivo. E aí deveria ter tirado o incentivo dessa o que eu não concordo também de ter constado, né? E olha pra você ver. Talvez um acordo pré ou pós-nupcial resolveria isso. Né? Resolveria isso. Olha como é que é complexo. Complexo. E eu falo, não tem receitinha de bolo. Cada família é uma família. Existem os arranjos familiares. Então, assim, a lei... E por isso que eu falo muito... Existe a lei. Ela tá ali para nortear, para mim, hoje em dia, o básico. Te falar, se você quer casar sob tal regime, as consequências são essas... Assim que funciona. Só que você tem como dar uma roupagem para esses regimes, porque não necessariamente o Felipe, a família dele, é a mesma família da Tati. Então, a empresa, a atividade comercial que a gente desenvolve, então isso tudo tem que ser arranjado. Não, tem vários porque casos. Porque senão você cai na vala comum lá depois. Eu tenho vários casos em que ambos são empresários. E às vezes ambos são meus clientes. Tem uma na área rural, outra na área de transporte. E aí, você tem empresa dos dois lados, com sócio dos dois lados, que não são sócios do cônjuge. E aí, se você não resolver bem isso, você pode ter problema. Você pode ter problema. Às vezes você tem um sócio que arruma 500 namoradas durante a vida dele, e aí os problemas podem chegar. Pode chegar, pode aparecer. Se ele não resolver. Tá, às vezes é interessante eu colocar uma cláusula no meu contrato social de que se o meu sócio tiver uma união estável, ele tem que documentar da forma X ou Y para que não venha na empresa. No nosso escritório, a gente já fez, no inclusive, acordo de acionista ou de contratos em acordo de sócios, falando que se os sócios se casassem, eles só poderiam casar sob o regime de separação de bens. Eu já vi casos assim. A gente tem contrato lá, assim, que eu já auxiliei também de forma consultiva lá em parceria com a área empresarial, né, da doutora Nayara, mas de mostrar que é totalmente possível. E aí, o que acontece a casar-se é uma condição pessoal. A outra pessoa que vai casar com você tem que entender, olha, eu tenho uma sociedade que toca dessa forma e eu só posso casar com você. Que todo mundo quer ter. Que todo mundo quer pra falar. Lembrei de uma coisa agora. Lembrei de uma coisinha aqui, puxa o contrato social e o acordo de sócio. Agora eu vou te complicar. Eu não posso ser sócio no escritório de advocacia, concorda? Concordo. E aí? Como é que fica numa separação de um sócio de um escritório de advocacia em que a esposa ou o marido não é advogado e não pode ser sócio? Eu preciso indenizar e pronto? Indenizar. Fazer a valoração. Não posso trazer ela para ser sócia e receber... vou te dar metade do meu patrimônio, que é a empresa, você vai virar sócio. Não pode. Não. Nem se todos sócios concordarem. Nem se todos sócios concordarem, porque ela não tem a graduação, ela não tem o pré-requisito de ser sócio. A BIM precisa mudar isso, hein? Não tem o pré-requisito de ser sócio. Não posso ter um sócio investidor no escritório de advocacia. Pode ter um sócio investidor. Então, ela não... O que você vai ter que ver é fazer realmente, seja o valuation, o balanço com o que for trabalhar, chegar no indenizar. Ou vamos pensar, se for para um litígio, alguma coisa, ela vai acabar conseguindo penhorar parte do rendimentos até chegar no valor dela. Assim, eu tô falando isso de advocacia, mas contabilidade também. Contabilidade tem que ter registro de conselho. Registro, Mas pode ser administração, pode ser OAB, pode ser qualquer um, mas tem que haver ter um registro de conselho. É um absurdo isso, né? Tem que haver o registro. Então, a indenização que vai vogar aí nesse caso. Tá. Vamos matar agora o assunto de separação. Já mandei até resposta no story dela já sobre isso.
separei e tem um menor envolvido. Ou às vezes nem é um menor, né? Às vezes é um filho maior, especial, pode acontecer, né? Alguma situação nesse sentido. Primeiro, quem define guarda? Primeiro caminho é consenso? Tá. Primeiro, só para falar que eu adoro as suas interações nos meus stories. Você brincou que eu sou blogueirinha. Eu falei que às vezes você me alfineta, mas, gente, é tudo com o maior carinho possível. Porque o Felipe, você é um cara que estuda muito, né? Então, você transita por vários assuntos e eu vejo que sim. E às vezes as opiniões nem sempre são as mesmas e tá tudo bem. E a gente cresce com isso. Então, eu te agradeço que você sempre interage lá, às vezes concordando, às vezes discordando, mas disso sempre surge uma ideia e surgiu, inclusive, de eu vir aqui, né? Pois é. Mas sobre a guarda. A guarda hoje, no nosso ordenamento, a guarda legal é a compartilhada. Que quando deu que era compartilhada, deu um boom, as mães descabelaram. Que não existe, né? Na prática... Imagina, você ficar 3 dias, até porque semana é ímpar, né? É 7 dias. Mas né? aí que tá o negócio. Essa guarda que você já pensou. Não é de tempo. Não é. A mídia ou não vendeu a guarda compartilhada como algo horrível. E não é algo horrível. Ela vendeu a guarda compartilhada como se fosse alternada. Que no nosso sistema não existe. Se as partes quiserem entabular, perfeito. Se elas acharem que é melhor para a família dela, vale. Mas a alternada fica X, uma semana na minha casa, uma semana na sua. Um mês na minha casa, isso para nós não existe. Compartilhada é a guarda legal, que é o quê? Fixa a residência do filho com um dos pais, um que entenda que tem melhor condições de atendê-lo, de morar, enfim, de quem vai estar ali no dia a dia. Isso é fixado ou de acordo entre os pais, ou se os pais não chegarem no consenso, eu quero que o filho more comigo, quero que more comigo. A justiça vai fazer uma avaliação social e psicológica e ver com quem ela entende que tem que deixar. A guarda compartilhada, então, ela é a regra aplicada em todos os casos. Ela só não vai ser compartilhada. Mas se a residência é fixa, onde que está o compartilhamento da guarda? Nos direitos e deveres. Porque quando é unilateral, fica comigo. Então, eu escolho onde vai estudar, eu escolho o que vai fazer, eu escolho o médico que vai, e o pai ou a mãe não é consultado. O compartilhamento é de direitos e obrigações. Então, é aquela coisa que você não pode hoje chegar e matricular o seu filho na escola X sem consultar a mãe de qual escola tem que ser. Por mais que a obrigação de pagar a escola, sei lá, ficou para o pai. Entendi. Não é ele que escolhe, é em conjunto. Então, compartilhamento é de direitos e obrigações, e não necessariamente de tempo e moradia. E isso já chama direito de convivência, que o pessoal fala vulgarmente em visita. Eu sou um pouco cachona, eu não uso esse termo, porque para mim visitar, você visita parente, você visita amigo, com o filho você convive. Não é visita. Então, isso vai ser estipulado no direito de convivência, que é quanto tempo que o pai ou a mãe que não está na guarda fática do filho vai passar com ele. Isso é o direito de convivência. Guarda compartilhada. Antes o pessoal falava, mas se eu compartilhar a guarda, eu não tenho que pagar pensão. Tem que pagar pensão. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não estou na guarda compartilhada. A guarda é da mãe. Guarda unilateral. E aí, só voltando. Isso é comum ou não? Hoje, a guarda unilateral é mediante ajuste entre os pais, não tem interesse na guarda compartilhada, fica na unilateral. Ou se a justiça entende que existe uma situação de risco para a criança no compartilhamento da guarda, por exemplo, uma mãe ou um pai que tenha problema com drogas, atividades ilícitas, ou que tenha alguma situação mental que cause risco para a criança, aí a justiça determina a guarda compartilhada, só em caso de a guarda unilateral. E essa guarda pode ser com um tio, uma avó, não necessariamente é mãe e pai. Preferencialmente, estando pai e mãe vivos, a guarda é dos pais. Ela só vai para uma terceira pessoa, e aí a lei estipula, preferencialmente, que tenha contato, que tenha vínculo afetivo e até consanguíneo com a criança, se houver algum problema com os pais. Entendi. Por exemplo, eu tenho um caso lá no escritório que ambos os pais são usuários de drogas. Então, a guarda é da avó materna. Por quê? Pai e mãe, infelizmente, não têm condição de ter a guarda dos filhos. Aí a justiça entendeu, através de um estudo social, porque os avós paternos também quiseram a guarda, entenderam que quem tinha mais condições e aí, quando a gente fala condição, não é necessariamente financeira, gerais. Seriam os avós maternos. Então, eu tenho a guarda unilateral do meu filho, certo?
eu tenho responsabilidades com essa guarda. Se o meu filho vir aqui derrubar esse copo e quebrar, eu tenho que pagar. Se ela for unilateral, é só eu e a minha esposa não? Unilateral, aí para fins civis, isso, e até pensando criminais, independente de ambos os pais, porque vamos supor, no caso de menoridade, seu filho comete um crime, matou alguém, a responsabilidade vai ser dos pais, independente do de tipo quem tem de a guarda. guarda? Entendi. Então, para que serve a guarda compartilhada ou lateral? Para questões mesmo de responsabilidade, às vezes no dia a dia. É mais. Porque não tem como também você isentar, eu tenho a guarda unilateral. Meu filho cometeu um crime, enfim, um ato infracional, isentar o outro genitor daquela responsabilidade. Que até, em tese, né? Até os 18 anos, a responsabilidade vai ser dos pais. Entendi. Civil e criminal. Entendi. É confuso. Eu já vi caso de pai pagando pensão, né? De neto. Porque a responsabilidade é menor, a responsabilidade ficou em cima dele. Alimentos avoengos, que só vão existir em duas situações. Ou nesse caso, de uma menoridade mesmo, que se comprove, que às vezes, né? Vamos pegar um exemplo de um cara. O cara foi lá, teve um filho, tá estudando, não tá trabalhando ainda. Vai a responsabilidade para os pais. Ou já, num caso de maioridade, quando realmente se comprova, o alimento é sempre de quem geriu a pensão. Quem tem obrigação é quem pôs o filho no mundo. Mas se comprova, por exemplo, por alguma situação, ou mesmo uma questão mental que possa ter cometido a pessoa depois, ou uma atividade ilícita, a pessoa está presa, enfim, aí pode ir para os avós, subsidiariamente. Entendi. Só para os avós? Só para os avós. Irmão, só para os avós. Não, tá. Entrando então nesse assunto de alimentos, né? Então, separei por qualquer motivo, defini a guarda, qualquer uma que seja, né? Eu acho que ficou claro para mim que a guarda tem a ver com a responsabilidade ali de criar, vamos pensar assim, né? De dar educação, saúde, etc. E a questão do financeiro, de custear, é uma terceira discussão. Uma terceira discussão. É um patamar em cima. Porque não tem, Felipe, o pessoal fala muito, é 30%. 30% de quê? Não tem receita também. Mas tinha uma máxima mesmo de 30% do salário mínimo, 30% da sua renda, tinha essa máxima. É o que vê muito na internet, o que você vê muito pessoal falar. Só que não existe um percentual, a lei não fixa percentual nenhum. O que tem que ser observado é a necessidade de quem recebe, a possibilidade de quem paga e uma proporcionalidade entre essas duas questões. Entre pai e mãe também. E entre pai e mãe, isso que eu ia falar. Às vezes, a mãe vai ganhar mais que o pai. Isso tudo vai ter... Ou o pai mais que a mãe. Geralmente, que a gente tem numa estrutura familiar mediana do Brasil, é o homem com o valor salarial maior. E sempre tem uma máxima de que a mãe já fica com a guarda, já gasta o tempo. Isso judicialmente faz sentido ou não? Judicialmente faz sentido, mas o que vai vogar para estabelecer a questão numérica mesmo. Mas faz sentido do ponto de vista que a mãe, ela estando na guarda, que a maioria dos casos, na guarda fática, ela despende um tempo, às vezes maior, que o pai não despende. E faz um sacrifício diferente do pai, nesse sentido. E isso tem que ser, de alguma forma, valorizado, né? Valorado. Ainda que não financeiramente, tem que ter um equilíbrio. Entendi. Mas o que vai para estabelecer os valores mesmo é uma série de questões que tem que ser levada em consideração. Eu brinco muito que eu falo, você tem que saber quanto seu filho custa. Isso, acho que eu ia tocar nisso, que a primeira coisa que você citou aí é a necessidade. A necessidade é saber quanto seu filho custa, para depois partir o que eu recebo, o que a outra pessoa recebe e qual que é a proporcionalidade que a gente tem que chegar. Vai ser 60% que um contribui, né, materialmente, o outro 40%? E essa questão também bem subjetiva de quanto que o filho custa. No Brasil você tem escola, né, que é educação gratuita, saúde gratuita, e pode custar muito ou pode custar pouco. Eu brinco, né, muito com os meus clientes. Eu falo assim, vocês têm que trabalhar, não adianta num divórcio agora falar, meu filho estudava na escola pública, eu vou pôr na escola particular porque eu quero o dinheiro da escola particular. A realidade dele se o seu padrão de vida, a realidade antes da separação era essa, não tem como depois de uma separação você querer mudar um padrão de vida, né? Colocar um padrão de vida que não existia e querer incumbir isso pro pai de pagar. Entendi. Porque, querendo ou não, as coisas... O que acontece é raiva da separação. É isso que eu ia falar, se confunde ali. E você confunde, né?
E isso, assim, eu particularmente desencorajo meus clientes a fazerem isso. Você tem que trabalhar com o que é a tua realidade. Eu desenvolvi uma planilhinha que é muito, assim, é essencial. Eu passo meus clientes todos, que você descobre quanto seu filho custa. E quando eu digo custar, é custar em tudo. Você tem que pensar que existe o transporte, existe o momento... é uma criança, mas tem momento de lazer. Ela vai na festa de um coleguinha. A festa do coleguinha custa um presente de aniversário. Então, esses custos, eles têm que ser todos colocados ali, porque quando a gente pensa em custo, a gente pensa nas coisas claras, né? Um aluguel, uma água, luz... Mas hoje em dia, toda casa tem um streaming. A criança ela precisa de uma internet. Isso tudo tem que ser colocado. E todos os custos de acordo com o padrão vivido ali na época da separação. Na época da separação. Entendi. Óbvio que se depois você quiser, enquanto pai ou enquanto mãe, elevar o padrão de vida do seu filho, é uma escolha tua, se você tem condições. Mas querer impor isso para outra pessoa que não tem e que não era esse padrão, não é viável. Até porque a realidade econômica da mãe e do pai vai ser diferente depois, né? Isso. Eu posso tá melhor ou pior, né? Exato. Beleza, hoje o banco tá o custo, já foi levantado esse custo, era o custo que a gente tinha na separação, e hoje eu tenho condições financeiras para tal. Depois eu perdi a minha condição financeira. O filho não vai deixar de custar A ou B porque eu perdi a minha condição financeira. Como que a justiça normalmente lida com isso? A única coisa no Brasil que a gente fala que não transita em julgado, porque tudo no Brasil, você chegou lá numa esfera final do processo, transitou em julgado. Quer dizer, não pode mais mudar. É pensão alimentícia. Por quê? Justamente por isso. Por as coisas sempre estarem mutáveis, tantas necessidades do filho. Uma criança de 1 ano não tem a mesma necessidade de um adolescente de 16. Muda a qualidade do leite, muda uma série de coisas. Uma criança, um recém-nascido com a saúde ok, não tem a mesma necessidade que um recém-nascido que precisa usar fórmula, algum alimento especial. E, além do que, a condição do pai pode alterar, tanto para melhor quanto para pior. Então, essa questão que foi ajustada da pensão, ela sempre vai ser possível de alteração. É cabível um pedido revisional a qualquer momento. E lógico que a gente fala assim, quando eu digo a qualquer momento, não é você fez um acordo aqui hoje sobre pensão, janeiro, e aí deu 2 meses, você falou, nossa, não pensei direito, por isso que as coisas têm que ser muito bem estudadas. Não pensei direito, não dou conta. O juiz não vai avaliar que em 2 meses você teve uma alteração significativa. Mas sabe o que eu vejo que é muito falho? Perdi o emprego. Eu vou demorar 4 meses para eu me restabelecer no mercado. Eu não consigo pedir uma revisão rápida. Não consegue. E falar, esses 4 meses eu não vou conseguir, depois eu vou... Sei lá, por mais que eu reponha depois de alguma forma... Eu tenho liberdade em conversar com a minha ex-parceira ou a mãe e negociar isso? Tem liberdade, mas por isso aí também vou puxar a sardinha pro meu lado aqui. Tem um vídeo lá no meu Instagram que eu falo dicas preciosas para fazer um acordo de pensão alimentícia. Porque o bom advogado, ele não vai ficar só ali no café com leite. Ele já vai, lógico, abarcar todas as situações. A gente não consegue, mas já prevê isso no acordo. Em caso de desemprego, eu vou pagar pelo menos um mínimo, 20% do salário mínimo. Depois que eu conseguir o emprego, às vezes a gente pode escalonar de eu ir pagando essas diferenças. Ou não, essas diferenças morrem. Mas já deixar isso pré-estabelecido. Porque, de fato, a justiça não tem uma resposta rápida. Se você perde o emprego e fica aí 4, 6 meses desempregado, não é o tempo que sai. Às vezes pode até sair uma liminar de uma revisional. Porque se você fosse casado, o teu filho ia deixar de comer uma bolacha porque você perdeu o emprego, né? Por que separado não pode mudar esse padrão? Muitos ex-casais conseguem entrar nesse consenso, mas vão ter aquelas pessoas que não conseguem, que querem levar tudo a ferro e fogo. Era 50% de salário mínimo, não me importa, tá escrito no papel, quero receber. E aí, às vezes, nesse período, você não vai conseguir ter um resultado satisfatório na justiça. Então, é possível conversar, é possível fazer um acordo com a pessoa em relação a esse período, mas é acordo de boca, não é acordo, não vale. Documenta, faz um instrumento extrajudicial, assina, homologa judicialmente, leva para dentro do processo, tem N saídas. O que não vale é o acordo de boca, porque hoje a pessoa fala, tá, concordo se você não pagar. Amanhã você não paga, é executado, pode ser preso. Se eu fiz um acordo, fez lá todo o processo de separação, tá tudo ok, ficou definido alimentos, e eu consegui identificar que parte ou valor que eu estou destinando de alimentos
não está sendo utilizado por aquela planilha de custos, ou não está sendo utilizado com a criança. É possível eu rever isso de alguma forma? Ou não? Como é que fica? Como é que a justiça trata esses casos? Você pode pedir a revisão. A revisão é sempre daqui para frente. Não existe você ser indenizado, você pegar de volta um dinheiro que foi pago já. Então, é daqui para frente. Aí você vai ter que fazer prova. Ó, eu entendo que... Tem juízes que entendem que é possível prestação de contas, cabe prestação de contas em relação à mãe. Tem juízes que entendem que não. Mas aí você vai ter que comprovar. Ó, lá atrás, por exemplo, eu pagava 3 salários mínimos. Meu filho estudava numa escola particular, fazia curso de inglês e judô. Hoje, a mãe mudou para uma escola pública. A casa era aluguel, a mãe já tem uma casa própria, não paga aluguel. Ou seja, aparentemente diminuiu muito. A realidade mudou. Aí você vai conseguir uma revisão, mas sempre daqui para frente. Pensão é uma coisa que, se você pagou a mais, tá pago. Você não consegue ter isso de volta. Entendi. E esse fator de divisão que você falou, 60-40, 50-50, isso tem alguma métrica, alguma coisa que a lei determina, ou vai depender da renda total ali, dividido pela necessidade? Sei lá, a criança precisa de 5 mil reais. O pai ganha 100 e a mãe ganha 50. Então, a mãe ganha 50% do que o pai ganha, eu vou dividir de acordo com o ganho, ou não? Matematicamente falando, a conta é essa daí. Mas não existe essa lógica. Não existe legalmente, escrito na letra da lei, não tem essa lógica. Mas é basicamente a conta que a gente faz para tentar. Porque quando é amigável, é tudo muito tranquilo. Mas no litigioso, é basicamente essa conta que a gente tenta mostrar para o cliente que é o correto. Você citou, no caso, sei lá, artistas, pessoas com remuneração maior. E aí é comum você ver a mãe andando, sei lá, de carro do ano, não trabalhando, e o pai, por ter uma renda, bancando, vamos pensar assim. E isso, eu sei que a lei não tem nada especificado, mas a justiça vê com bons olhos como que é o acompanhamento do judiciário em coisas nesse sentido. A gente tem que ver, assim, realmente, podem ter casos que existe isso, muitas vezes a gente parte do pressuposto de que a mãe está utilizando os valores ali. Mas vamos pegar aqui um exemplo muito que eu gosto de dar. Mãe do menino Neymar. Isso, Neymar. Acho que mãe dele, eu não lembro o nome, mas acho que é Carol, a mãe do primeiro filho. Hoje ela já tem uma outra família, é casada, tem um outro filho. Mas quando não tinha, sim, andava em carros bons. Mas a gente tem que ver. Aquilo também está sendo ofertado para a criança? É só em benefício dela? Uma coisa é ela viajar para as Maldivas e levar o Davi, que é o filho. Que possivelmente uma parcela da viagem vai ser paga com o valor da pensão. Mas está sendo levado, a criança está sendo beneficiada com isso, está tudo certo. Porque, querendo ou não, essas pensões são maiores, até que foi uma discussão saudável que a gente já teve na internet, eu e você. Padrão de vida. Necessidade da criança. Necessidade. Né? Mas não tem como pensar que o filho do Neymar vai estudar numa escola que não seja bilíngue, que não tenha... Ele precisa de um certo grau de segurança. Ele não vai morar, às vezes, numa casa com a fachada para a rua, vai precisar morar em um condomínio. Então, todas essas coisas são levadas em consideração para ver o padrão de vida, que tem que se assemelhar ao padrão de vida que o pai leva. Não ser necessariamente igual, mas ser pelo menos compatível ali. Mas você acha que é uma estratégia válida se você fosse advogada, independente se é o pai ou a mãe, mas de quem está... Porque um paga a pensão e o outro recebe. Não existe os dois pagarem, né? Você está na frente de quem paga, certo? Assumir as despesas, por exemplo. Em vez de eu pagar a pensão, eu quero que eu vou pagar a escola, eu vou pagar o plano de saúde, eu vou faturar direto e tal, para que sobre pouca coisa a ser pago em forma de dinheiro, que aí você protege esse tipo de situação. Você acha uma boa estratégia? É uma opção e isso tem que ser analisado caso a caso. Isso a gente chama de alimentos in natura, que é o quê? Você fazer o pagamento direto. Esse outro que você recebe o dinheiro lá na conta, alimentos in pecúnia, que é então receber a cifra ali que foi ajustada ou determinada pelo juiz. É uma saída também. Mas isso a gente vê, acontece às vezes em casos de pessoas realmente que têm mais renda. Porque no dia a dia da pessoa que tem menos renda,
você acaba que não desvincula. Entendi. É um casamento que você não desvincula. É aquela questão que você tem muitas obrigações de ir pagando as coisas e querendo ou não. Quando você paga a pensão, vamos supor que a mãe receba ali, ela é a administradora do dinheiro. Daí depois, se a escola não pagou, a culpa não é tua. Não é teu nome que vai pro SPC Serasa. Entendi. Você tem o poder fiscalizatório Por daquilo. exemplo, você perdeu o emprego, você vai ter que pagar a escola do mesmo jeito. Você vai ter que pagar a escola do mesmo jeito. Então, tudo tem que ser muito... É possível, mas acho que é uma avaliação de se é o melhor para o seu cliente. E, por exemplo, sei lá, a criança custa 10 mil reais. Você pega lá os gastos que soma 7 e paga e deixa a mãe pagar os outros 3. Talvez pode ser para quem se incomoda com o uso diverso do dinheiro, talvez é uma coisa talvez que é uma saída. Funcione. Mas é possível homologar dessa forma o acordo? É possível, tem casais que rolam super bem assim, mas tem outros casais que não. E até porque depois também fica lógico, filho não deixa de ser filho. Mas às vezes depois a pessoa constitui um relacionamento novo e tem que ter aquele contato mensal de me manda o boleto, me manda não sei o quê. São coisas que às vezes não funcionam para todo mundo. Entendi. Mas é totalmente possível. Se a pessoa entender, o ex-casal entender que assim flui para eles, não, a justiça homologa tranquilamente. Estando garantido que aquilo ali vai atender os interesses da criança, sem problemas. Você acha que a nossa legislação de alimentos, sei lá, se existe nenhuma legislação para isso? Existe a lei específica do... Ela é defasada em relação à realidade atual? Você citou, por exemplo, streams, né? Hoje você tem... obrigações diferentes, lógicas diferentes, remuneração diferente. Até pouco tempo atrás, a mulher era vista como a dona de casa, o homem como o cara que trabalhava. Você acha que precisa de uma atualização? A tua Não acho que identidade... ela é defasada, porque ela não fala em nada nominal. Ela fala, ó, a educação, criação dos filhos engloba estudo, moradia, vestuário, mas ela não delimita ali. Então, isso é possivelmente adaptável à realidade de cada família, adaptável à realidade social que a gente vive hoje. E aí sobra um pouco para a interpretação do juiz, judiciário, né? do judiciário, e no caso de acordo, né, do bom senso de quem está fazendo acordo. Então, eu não vejo que tem essa falha, porque apesar dela... Moradia, mas é um conceito amplo. Moradia, hoje em dia, a gente sabe, não é a casa. Se você mora num apartamento, você paga o condomínio. Se você mora num condomínio, você vai pagar também a taxa. Então, assim... Então, mas eu cito no exemplo seguinte. Qual que é a necessidade? Mas você já comentou que a necessidade de um alimentado é o que ele tinha ali no momento da separação. Porque, às vezes, quem vai pagar o boleto do celular do filho? Ué, ele tem necessidade de ter um celular? Eu vou dar um iPhone para a criança, né? Até onde a legislação ela se adapta ou não para isso? Eu sei que o contexto da legislação tem a ver com o contexto em volta. Eu uso sempre o exemplo lá da placa proibido biquíni na praia. Não sei se você já viu esse exemplo. Você chega na praia em 1910 e tem uma placa proibido usar biquíni. Em 1910 tem que ir de maiô na praia. Você olha hoje, praia de nudismo. A placa é a mesma, o contexto é o mesmo, a legislação é a mesma, o contexto é que mudou e interpretou. Então, às vezes, é uma legislação que você analisa o contexto. Né? Mas, e por isso que eu falo, a gente não pode deixar as coisas na mão do Estado. O Estado ele está ali para intervenção mínima, né, que é o princípio do Estado que a gente está, intervenção mínima, e as pessoas têm que ser capazes de realmente, não é hoje o juiz que tem que decidir se é seu filho que tem que ter celular ou não, com tantos anos. É o pai e mãe que tem que ter a capacidade de definir. E se for definir, eu não preciso de um iPhone mais novo que tem. Então, assim, isso a lei não vai interferir. Posso colocar esse tipo de coisa no acordo? Ele vai ter um celular por ano da marca tal, do modelo X, posso? O acordo, o céu é o limite. Você querendo especificar, não sendo contrário e não trazendo prejuízo para o menor, tá tudo certo. E tem uma coisa que eu... Pode colocar, às vezes eu já fiz acordo de colocar limite de presente. Para não ficar muito defasada, às vezes, como uma família. Pode parecer, né, loucura, mas para a família fez sentido. Uma família era bem abastada e a outra não. Então vinha aquele negócio, Natal. Numa família, o menino saía com 15 presentes, na outra com 2. Vamos colocar um limite de presentes? Para a criança não achar também que de lá é melhor ou achar que a vida... Para ele ter uma percepção de valor diferente. De valor diferente. Entendi. Então é bem possível. Hoje, eu acho que pra gente terminar, o nosso tempo já tá
dando e tô te enchendo muito saco já, né? Não, então tá um prazer estar aqui. Hoje eu vejo cada vez menos, mas acontece do alimentado não ser o seu filho. Às vezes, sei lá, a mulher alega, para não ser preconceituoso, o homem alega que ele não pôde trabalhar. Eu vi vários casos de a mulher é transferida de país e o homem não consegue trabalhar, arrumar um emprego lá e separa. Ele fala, eu perdi tanto tempo da minha vida te acompanhando, eu não consegui trabalhar, ter um emprego e hoje eu preciso de uma pensão, ou vice-versa. Isso ainda existe? Ainda existe. Quais são os critérios para isso? Se é que tem. Tem critérios, ainda existe. E acontece com muita frequência, apesar de a gente achar que não. Esse tipo de pensão é um tipo de pensão diferente da do filho, que a do filho é a obrigação que você tem por ter gerido. Então, o pai ou a mãe tem. Agora, essa pensão para ex-marido ou ex-mulher era uma pensão totalmente de cunho assistencial, que a lei chama. E aí, quais são os requisitos? Se realmente a pensão do filho é presumida, pelo simples fato de você ser filho e você ser pai, você já tem direito, você já tem obrigação. Na pensão para ex-marido e ex-mulher ou ex-companheiros, no caso de união estável, ela não é presumida. Você tem que realmente comprovar esse cenário todo de, às vezes, se alguém que se retirou do mercado, que teve esse ajuste para conseguir a pensão. E ela vai ser sempre de caráter transitório. Por quê? Se terminou o casamento, que é o casamento hoje... Sempre transitório. Sempre transitório. Mas e as antigas lá, que é definitivo? Depois eu vou te contar um caso. Eu tenho um caso desse também, de uma que era definitiva. Sempre em caráter transitório, é o entendimento da lei atualmente. Com tempo certo para iniciar, tempo certo para finalizar. A gente tem visto muito uma tendência de um prazo de máximo de 2 anos. Entendi. É o que a gente tem até visto muito. Até a pessoa se readequar. De se readequar, que seria o tempo, às vezes, também, como se espera que tenha uma partilha. Porque, geralmente, quem está tendo condição de pagar uma pensão tem patrimônio. Da pessoa se reorganizar, reinserir no mercado de trabalho, ou com aquela partilha fazer uma renda. Então, sempre caráter transitório. Mas é totalmente possível. Só que isso tem que ser comprovado. Através de testemunhas, enfim, através de uma série de questões que houve aquele ajuste que você se retirou do mercado de trabalho. Então, assim, não existe também, às vezes, e muito olhado também hoje, idade da pessoa, se é uma pessoa jovem que não tem nenhum problema de saúde, para essa fixação do tempo. Às vezes é avaliado a segurança financeira de um dos lados. Sei lá, às vezes a pessoa é funcionário público e tem uma segurança maior. O outro é empresário, tem uma insegurança em relação à renda. E aí também isso deve ser analisado na hora de definir isso. Mas geralmente a pensão, a gente vê quando a pessoa já tem uma fonte de renda, igual lá, tem a estabilidade ali no servidor público e o empresário. Você está no mercado de trabalho, que você vai ter uma partilha. Você vai ter que ser inteligente o suficiente para fazer aquilo te gerar frutos. O que eu falo é mais no caso que a gente vê que, assim, é quem abdica de uma carreira. Entendi. Porque se você já está trabalhando... Em tese, pelo menos para mim, eu tenho que fazer. Se você já está trabalhando, vai ter... Rompeu o relacionamento, rompeu o padrão de vida. Não tem, né, como imaginar. Mas desse que... Agora... Juntando os dois, né? Eu tenho uma pensão de um alimentos que é o meu filho é menor e ele acaba atingindo a maioridade. É automático o cancelamento da pensão? Não é automático. A maioridade civil, 18 anos. Não é automático o cancelamento da pensão. Em tese, você vai ter que fazer o quê? Geralmente, a gente também não tem um tempo máximo que a lei fale. O que a gente vê de tendência é até terminar os estudos na faculdade. Para hoje você pedir, quero uma exoneração da pensão, que é a ação que você tem que entrar, você tem que comprovar, depois de 18 anos, seu filho não está nem estudando e nem trabalhando. Que aí a pensão também ela não pode incentivar o ócio. O caminho natural é a pessoa ir procurar um estudo, procurar um trabalho. Enquanto aquilo tiver... E às vezes vai fazer uma faculdade e trabalhar junto, e mesmo assim você vai continuar com a pensão, porque às vezes como é um trabalho de meio período, a pessoa não tem condição de sustentar, mas não é automático.
Entendi. Tá? Isso também sempre tem que pedir a exoneração. A não ser que você já faça um acordo definido que já esteja definido. Após condição, faculdade, 1 ano a mais, que é um período que a gente usa para integrar no mercado de trabalho. Isso tudo também já pode ser estabelecido no acordo. O filho ficou maior, ele é o beneficiário da pensão dele? Ele, a partir dos 16 anos, que ele é relativamente incapaz, a gente já orienta que já seja ele direto que faça a gestão. Entendi. E depois dos 18 anos, e tanto é que, para um processo, antes dos 16 anos, ele é sempre representado pela mãe. 16 até 18, ele é assistido pela mãe. Perfeito. Então, a audiência é ele que vai, Entendi. é o filho que vai. E a mãe vai junto, assistindo. Maior de 18 anos, ação sozinho, nome sozinho. Nesse caso, migra automaticamente, fez 18 e já começa a pagar para ele? Ou preciso pedir alguma coisa no processo? Não, automaticamente. Você faz. Geralmente, o que eu gosto de fazer é só informar no processo. Tipo, geralmente ela paga em tal conta. A partir de hoje, com a maioridade, passa a ser paga em tal conta. Mas isso, assim, eu faço por um excesso de zelo mesmo. Não é necessário. Eu vou te contar o caso que eu te falei que eu conheço. Hoje é uma senhora, 65 anos, mas casou, casamento tradicional ali, casou, mudou, mora junto, teve 2 filhos, né? E entre um filho e o outro teve uma separação de fato ali, uma discussão, aí voltou, teve mais um filho, depois separação de fato, certo? E aí tem uma pensão que se não me engano, é aquela tradicional 30% do salário mínimo. Os filhos ficaram maiores, casaram, vacinados, e até hoje a pensão perdura. Ela sempre foi empregada doméstica, mas sempre teve uma organização financeira muito melhor do que o ex-marido. Então, ela vive bem, hoje é aposentada, o salário dela sempre deu só para ela. Assim, vive bem, como eu digo, do jeito que ela se predispôs a viver. Os filhos são bens e viaja com os filhos e etc. E tem até um padrão de vida legal, né, e tal. E ele não tem moradia, não tem casa, não tem emprego fixo, é pedreiro, trabalha num lugar, no outro e tal e tal. E eu, particularmente, acho injusto ele até hoje ter que pagar essa pensão. Ela tem segurança de moradia, tem renda... auxílio dos filhos, assistencial auxílio dos filhos quando necessário, e até para lazer, essas coisas. E ele, por ter essa separação, afastamento dos filhos, os filhos não gostam muito do convívio e não dá para no Natal não passar junto, esse tipo de coisa, e ainda tem, entre aspas, a penalidade de ter que pagar pensão para a ex-mulher e não para os filhos até hoje. Ele está tentando tirar agora e não está conseguindo. Essa questão dessa pensão transitória é algo muito novo, é uma inovação jurisprudencial, né, através das decisões que a gente tem e dos estudos, né, de quem milita na área e estuda. Porque antes era mesmo, não tinha tempo. E eu, particularmente, defendo que tem que ter, porque se o próprio casamento, você tem a liberdade de encerrar, é um vínculo contratual, como que você vai ficar de eterno amarrado em outra pessoa por causa de uma pensão? Então, realmente, ele deve ter ajuizado uma ação revisional. Eu trabalharia com essa ação. E eu acompanho, ele já entrou com a terceira. Demonstraria toda essa situação e trabalharia muito com base em tribunais. Eu já tive ações dessas, 2 inclusive, mas não consigo te apresentar um resultado fático aqui, porque infelizmente no curso dessas ações as pessoas faleceram. Nossa. Por ser realmente ações de pessoas já mais velhas, porque como é algo que veio lá de trás, então numa delas a pessoa que recebia a pensão faleceu, então obviamente acabou, né, extinguiu a obrigação, e a outra ação a pessoa que pagava. Eu tive o meu caso, por exemplo, quando eu fiz 18 ou pouco mais do que isso, meu pai com a minha mãe sempre foi separado, ele entrou com a ação pedindo para cancelar, e tem eu e a minha irmã, e eu fui participar do processo lá. E eu cheguei e falei assim, eu realmente não preciso mais, não tem necessidade. Me tiro do polo passivo do processo e tal, o ativo, sei lá como é que chama. Passivo. Retirei e pronto, né? Mas eu fui lá e falei, não preciso. E eu era o beneficiário. Né? Então, nesse caso, os filhos não teve nem essa condição, porque não são eles. Não são eles, exato. Né? É a mãe.
Mas é isso. E assim, se você olhar a vida inteira, não por mérito dele, mas a estabilidade da mãe é totalmente... Sempre trabalhou fora, desde quando era, os dois trabalhavam fora, mas você vê que a mãe sempre mais centrada, sempre mais estável, sempre mais organizada e etc. E o pai é o contrário e sempre... Se a qualquer momento ela falasse, renuncie, tá tudo certo. Perfeito, Fora isso, ele vai ter que correr atrás e fazer e trabalhar mesmo com essa inovação. E olha pra você ver como processo. é que é umas coisas que talvez faltam umas... Eu sei que padronizar é difícil para essas questões, mas talvez falta uma certa padronização aí em uma Mas regra. hoje em dia já não existe mais, assim, sem prazo de início e fim. Hoje mesmo, se não fixa em primeiro grau, fixa no tribunal já o prazo. Não fica em aberto. Justamente por isso, você não é obrigado ad eterno a ter uma obrigação financeira com alguém com quem você nem tem um vínculo mais. Não é correto. Quando os alimentos... Você está falando para filho menor. Falece o pai, que é o cara que paga o alimento, a pensão que ele tem da própria Previdência vai lá para o filho. Em tese, teria que suprir o recebimento da pensão por morte. Mas aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E quando é esse caso de ex-marido, ex-mulher, faleceu, o marido INSS é obrigado a pagar para o cônjuge? Você sabe de alguma coisa assim? Para esses casos... vai depender muito de qual é o arranjo da pessoa na atualidade. Caso... Já é separado, tem divórcio, tem tudo. Eu entendo que o INSS não vai pagar. Eu também entendo que não. Nesse caso, particularmente, que eu acompanhei. Porque o fato gerador é diferente. A pensão por morte é para os dependentes naquele momento. Que não era nesse caso. Ela não tem dependente financeiro. Então, eu entendo que o INSS não é obrigado a pagar. Que o máximo que a pessoa poderia fazer, se quem paga, se o alimentante tem patrimônio, tem verba, é exigir do espólio. Eu entendo que é o máximo que ele poderia fazer. E aí, eu já vi situações concordando e situações não. Entendi. Também não temos ainda uma definição. Show de bola. Tati, adorei o papo. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Obrigada, gente. Eu acho que é um assunto que impacta todo mundo, pode ser impactado ou vai ser impactado um dia por isso, né? Ou no inventário, ou numa sucessão. E eu fiquei até ansiosa com esse crossover nosso aqui de pensar o que vai sair desse papo. Porque geralmente o papo é mais voltado para contabilidade, né? Mas assim, informação eu penso, conhecimento nunca é demais, essa troca aqui. Eu aprendi com você, espero que você tenha aprendido comigo e que de alguma forma quem vai nos ouvir ou ver aprenda também. E sempre gera conteúdo, né? Eu fiz um aqui de saúde, de educação física, não falamos nada de gestão, de contabilidade, nada, só falou de coluna, de uma série de coisas, mas eu gosto disso, sabe? Acho que é conteúdo de maneira geral e sempre vai ajudar alguém ou alguém que esteja nos ouvindo aqui. Eu estou sempre à disposição. Você sabe o quanto eu te admiro profissionalmente, como amigo, quanto eu admiro a sua empresa. Então, estou sempre à disposição aqui para o que vocês precisarem. Show, manda um abraço para a turma lá. Tá dado. Pessoal, então a gente encerramos aqui mais um Contabilitar Cash. Lembrando que esse episódio vai para todas as nossas mídias sociais, né? Lá no Instagram a gente acha link para vir, YouTube, nosso canal tem esse e todos os outros episódios que a gente já divulgou. No Spotify também a gente pode consumir lá todos os episódios anteriores igual a esse. Curtem, compartilhem, gera aí o like para nós, para a gente ver a interatividade do pessoal e continuar gerando esse conteúdo que está bem bacana. Obrigado e até a próxima.